doutrina é a parte científica da doutrina. Mas porque o científico ele vai se mesclando com a parte religiosa a tal ponto que a gente chega uma hora que não consegue mais identificar o que é um, o que é outro. E isso é a mágica da doutrina espírita para mim, porque de uma maneira muito racional ela nos passa aquilo que nós sentimos emocionalmente, né? E isso vai mesclando esses dois conhecimentos. Então, campos energéticos da casa espírita. Se a gente for pegar sob o ponto de vista científico, efetivamente, né, sobre as leis de Newton, você vê como ainda a ciência vai ter que evoluir muito para chegar naquilo que o Espiritismo vem nos já demonstrar. É impossível fazer uma prece para alguém e esse alguém receber se ele estiver acima de mim, sob o ponto de vista das leis de Newton. Porque só há transmissão de energia se houver diferença de potencial. Então, por isso que você tem o polo positivo, o polo negativo, uma energia elétrica, por exemplo, e há uma transmissão de energia sob o ponto de vista newtoniano. Então, se eu tenho mais energia, vamos colocar assim, se pudesse, para alguém que tem menos energia, eu conseguiria passar. Agora, teoricamente, eu não conseguiria, pelas leis de Newton, transmitir, se eu tenho menos energia, imagine eu orando para Jesus, né? Ele jamais receberia minha oração, pela ciência física. Então, isso que eu quero dizer, o quanto nós ainda temos que evoluir nesse aspecto. Porque é natural que o pensamento e a prece, ou qualquer que nós sentimos, ele gera um impacto energético. E esse impacto energético, né, a gente pode transmitir. E nos conta a espiritualidade que essa energia ainda é mais rápida que a velocidade da luz. Então aí nós temos um outro ponto que esbarra na ciência ainda humana, que nada é mais rápido que a velocidade da luz. Porque se você transmite algo em velocidade da luz, você se torna a luz. Então, por isso que a espiritualidade nos relata que de repente o espírito pensa, aos que têm um grau evoluído disso, e ele já está lá. Então ele consegue ter, nem todos vão conseguir fazer isso, vai exigir um estudo, um aprofundamento, e é por isso que, e aí é o grande ponto, que Jesus falou que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Claro que algumas pessoas ficam esperando ele fisicamente. Não, cadê Jesus? Porque ele falou que estava aqui, ele tem que estar aqui, não tem? Porque ele prometeu. Se ele prometeu, ele tem que cumprir. Ora, e aí fica nessa pequenez, porque a gente ainda pensa no mundo físico nosso e a gente ainda não compreende todas as leis universais, estamos muito longe disso ainda. Como que Jesus pode estar aqui e ele pode também estar na igreja evangélica aqui do lado? Porque ele também tem que estar lá, né? Ele prometeu que está lá. Quando estiverem reunidos em nome dele, então como que ele pode estar em vários lugares? Hoje fica mais fácil de compreender, porque a gente tem os grupos de WhatsApp, né? A gente manda a mensagem para um, todo mundo recebe, não é assim? Por que o Jesus não tem também o WhatsApp dele? Deve ser um WhatsApp bem melhor que o que nós temos, então ele está aqui. Eu garanto disso. Eu não estou vendo porque eu não tenho mediunidade, mas eu garanto, porque nenhuma das suas promessas foram descumpridas até agora. Então ele prometeu isso e ele está aqui. Isso gera uma energia, tudo isso, todo esse... E é isso que eu quero comentar, como que a gente gera essa energia, que tipo de energia, como é que a gente manipula isso, né? E se ela existe de fato, onde que ela está fundamentada? Então vamos lá. Então basicamente o que eu vou falar, uma introdução, a energia e casa espírita, fatores físicos e espirituais na edificação da casa espírita, a constituição dos campos fluídicos, as construções espirituais a partir de uma planta física, repercussões fluídicas entre os dois campos, e aí a gente vai concluir esse assunto. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começar com ele, que prometeu um negócio interessante na última noite dele como um homem livre, né? E ele disse assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora que, isso aqui foi acrescentado, para onde vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como
vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Opa, vamos entender essa chave dentro da energia. Bom, Jesus, eu sempre costumo dizer o seguinte, sempre perguntado qual era isso já vinha desde os judeus há muito tempo, né? Isso já era. Qual era o maior mandamento? E todos discutiam se eram os 613 mandamentos hebraicos e tal, parari, pará, qual que eu tinha que cumprir. Eles falavam, olha, o maior mandamento é o primeiro. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos, né? E o próximo como a ti mesmo, porque é uma exteriorização do amar a Deus, e os judeus já acreditavam isso há 2000 anos. Mas eu fico imaginando esse último momento de Jesus, porque Jesus falou assim, olha, quer um mundo de regeneração? Quer participar? Ama o próximo como a ti mesmo. Mas no último dia que ele ia passar com os discípulos, só com os discípulos, ele falou, olha, eu vou te dar mais um mandamento. E esse mandamento é o segredo para ir para ser mundo ditoso. Porque às vezes a gente confunde isso, né? A gente acha, a regeneração vai ser uma maravilha. Não vai. Vai ser todo mundo doente se recuperando dessa doença que a gente está passando. Mundo feliz, mundo ditoso é lá adiante. E aí Jesus falou assim, ó, então, você quer ir para um mundo ditoso? O mandamento é o seguinte, ama todo mundo como eu estou amando, como eu amo. Imagina, 20 bilhões que nós temos de espíritos encarnados e desencarnados, mais ou menos, e Jesus ama a cada um deles. Viu como é fácil para o mundo ditoso? E ele o ama há 4,5 bilhões de anos ou mais, né? Desde que nós estamos aqui. Então veja, e aí ele diz o seguinte, aqui o grande ponto, que eu quero chegar nessa energia. Qual é essa energia que vai construir, seja a nossa habitação, o interior de nós e principalmente o centro espírita? Qual é? É o amor. Porque Jesus está dizendo isso. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a primeira energia necessária para que se tenha qualquer casa espírita ou qualquer seguidor do cristianismo, independente de ser uma religião espírita ou não, é o amor. Porque a gente só vai poder dizer que é seguidor de Jesus se tiver essa energia. Então a primeira energia é essa. Agora, a grande questão das energias é como é que você passa ela, onde é que ela está. Então, o grande ponto é esse. Então, vamos lá. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele coloca o seguinte. Então, pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamentos. Opa, então, peraí. Tudo que eu penso, eu transmito. É isso que ele está dizendo. Nos fluidos, os fluidos que ele chama são os fluidos, esse fluido cósmico, não é o próprio cósmico universal, mas isso que a gente está... É o fluido cósmico universal, mas não especificamente só ele. Aonde nós estamos, aqui está passando uma série de ondas. Não só as ondas que a gente sabe que está. Por exemplo, está passando a Globo aqui, não está? Vocês não estão vendo? Ué, só ligar uma televisão que vai passar. Não está passando? A onda está aqui. A gente só não está sintonizado nela, mas ela está passando por aqui. Como está passando da Rádio Flórida também, vocês não estão ouvindo a Rádio Flórida? Não estão porque vocês não estão sintonizados com o aparelho. E está passando o amor de Jesus aqui também. E aí? Mas também está passando o meu pensamento, que eu estou com uma vontade de comer um cachorro quente. Não é? Aí tá, tudo isso está passando. E é isso que está dizendo Kardec. Ele está dizendo assim, com verdade, há ondas nos fluidos e radiações de pensamento, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras. Então, o pensamento é uma onda, é isso que ele é uma energia, uma forma de energia que está em todos os lugares, e elas estão aqui ou se cruzam ou não.
Ok? Ainda mais, criando imagens fluídicas. Opa, aqui é um detalhe muito importante. A gente não só, que hoje a gente chama mais modernamente de formas pensamento, né? Então, o nosso pensamento, ele não só está emitindo uma onda, como ele também está criando formas. Tem um detalhe muito importante. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Então, mais do que isso, além de eu criar formas, aquilo que eu penso, eu sou. É isso que ele está dizendo. Já viu aquilo assim, você é aquilo que você come? Tem essa frase, não é? Não, você é o que você pensa. Porque aquilo que a gente pensa repercute no perispírito. Então, por exemplo, eu quando me vejo no espelho, eu me vejo loiro, alto, forte, olhos verdes, cabelos ao vento. Essa é assim como eu me vejo no espelho, né? Mas essa visão deturpada da realidade de vocês é o que vocês pensam que eu sou, né? Mas eu me vejo assim. Então, você é aquilo que você pensa. Porque o que a gente pensa repercute no perispírito. É isso que Kardec está nos dizendo. Como num espelho. Ou então, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, ele está só explicando, né? Tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. E aí ele complementa lá na Gênese. Desse modo, eu falo lá na Gênese, mas Obras Póstumas foi depois, né? E nem foi escrito tecnicamente. Antes ele falou na Gênese. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Então não é só o que a gente pensa no consciente, é aquilo que também está no inconsciente. E aí que o bicho pega, né? Porque se é inconsciente, a gente, na verdade, a gente não sabe, mas a gente age. E a gente transmite isso, né? Que uma alma pode, e é por isso, né, que ele fala que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Por isso que um espírito superior chega, bate o olho e já sabe. Como é que a gente vê na literatura, especialmente trazida por André Luiz, né? O cara olha e fala, ó, isso aqui dá o raio-x, né? Mas não adianta. Que é a pior coisa, né? Imagina, olha o que nós vamos ter que aprender para ser um espírito puro. A dominar o pensamento. Que imagina só, eu chego aqui todo, né? Oi, pessoal, tudo bem? Você está pensando assim, putz, aí tem um mala. Eu vou ler. Né? Não eu, né? Mas imagina. Você vê? Olha o domínio que nós vamos ter que ter. Isso tudo vai influenciar na nossa psicosfera individual, é isso que ele está dizendo. Essa psicosfera individual, aquilo que está no seu perispírito, isso vai influenciar o que a gente chama de aura, né? Isso vai demonstrar. E aí o André Luiz ele fala o seguinte lá em Libertação. A força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados. Então a força mental não é pessoas escolhidas e tal. Todo mundo tem. É propriedade vulgar de todas as criaturas. Mas entende-se e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. Então veja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, qualquer um que tenha pensamento vai emiti-lo. Seja bom ou ruim. Então a energia ela é neutra. Eu posso utilizar ela para o bem ou para o mal. Eu posso manipular essa energia. Então a energia ela é neutra. É isso que André Luiz está nos dizendo. Qualquer um tem. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tornando-a ao fluido, tomando-a ao fluido universal, em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo.
cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Ou seja, além de nós sermos aquilo que a gente pensa, André Luiz vem nos dizer que as pessoas sentem aquilo que a gente pensa. E a gente irradia aquilo que a gente pensa. Então, ficou claro nessa introdução que essa energia da casa espírita é fruto do pensamento individual de todos, especialmente da espiritualidade, graças a Deus, né? E da espiritualidade superior, graças a Deus, né? Então, isso vai depender também do trabalho a ser desenvolvido, é isso que a gente vai chegar. Então, tranquilo isso? Então, acho que para a gente ter uma base, uma fundamentação da onde que a gente parte essa energia da casa espírita e o que a gente pode trocar com o centro espírita. O que a gente pode... Então, quando a gente fala em campos energéticos da casa espírita, a gente está falando... Por que a gente chega aqui e fica melhor? Porque a psicosfera de todos aqueles que estão aqui está melhor. Às vezes graças ao nosso trabalho, às vezes principalmente graças ao trabalho da espiritualidade, né? Que vem nos auxiliar e que sabe que nós somos... Agora, da onde que vem essa energia e como é que eu posso trocar? Porque aí é o que é o grande ponto. Porque senão a gente chega no ponto em que eu só venho à casa espírita para receber. E não para doar. E a gente pode fazer essa troca. Não pode? Agora, como que a gente pode fazer aqui é um negócio. Então vamos lá. Templo, lar, hospital, oficina, escola. O centro espírita reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente, sob as luzes do Consolador prometido por Jesus. Uau! Excelente definição, não é mesmo? Então, quando a gente olha um centro espírita, às vezes, claro, aqui eu fiquei maravilhado, porque é tão bonito aqui dentro do KSSF, quando a primeira vez que eu cheguei, eu achei lindo. Porque lá em Curitiba, as casas espíritas são muito simples. Muitas delas são casas mesmo que eram... A nossa casa lá era uma ex-escola, que foi uma doação, era um salão e acabou, né? Pra gente ter um projetor lá em Curitiba, era uma coisa assim que a gente fazia um trabalho, fazia o jantar, fazia não sei o quê. Aí quando queimava a lâmpada era mais um tempo sem projeção, aí tinha que dar aula só no gogó, era assim mesmo, né? Então, é claro que quando a gente vai ali fora, a gente olha uma estrutura, né? A gente entra, vê outra estrutura, mas não é só isso, porque a gente está vendo a estrutura física da casa. Só que a estrutura física, para quem é médium, vai poder dizer muito mais, muitas vezes agregado numa dimensão paralela, não só é templo, lar, hospital, sob o ponto de vista filosófico, que nós estamos aqui na escola agora, mas também é meio hospital, né? Porque a gente já chega doente, fica meio, vai ficando melhor e tal, não sei o que lá, aqui, nesse momento. Depois a gente vai para o passo, que é uma parte bem hospital mesmo, né? O centro espírita chega a ser um pronto-socorro de almas desesperadas que vêm para as reuniões mediúnicas sendo ajudadas, né? Entre outros pontos extremamente importantes. Mas às vezes não é só isso, não. Às vezes, fisicamente, mas não nesse físico, existem estruturas, prédios, universidades, hospitais realmente grandes. E quem é médium, muitas vezes, relata isso pra gente. Eu me lembro... lá na minha casa espírita de Curitiba, que eu tinha todo o trabalho de atravessar a rua para ir até o centro. Ela era na esquina e eu morava na outra esquina. É um trabalho, né? Mas tem um lado ruim disso, né? Porque quando faltava um palestrante, aí tu vem cá. Aí tu deu um problema. Aí a gente saía correndo. Acontece às vezes, não acontece? Aí, e diziam que muitos médios relataram a mesma coisa, que era uma estrutura espiritual tão grande lá, que ela ia toda, atravessava a rua, ia até lá a minha casa, meu apartamento, né? Eu falo assim, eu moro dentro do centro espírita, olha que coisa doida, né? Era uma coisa maravilhosa, né? Nem sempre eu contribuía com as boas energias do centro espírita, mas aí eu tentava, né? Mas, você vê, essa estrutura, isso a gente não pode confundir.
a estrutura física, que a gente está vendo, com a estrutura física espiritual. Vamos colocar nesse sentido, né? Porque existe muitas vezes, para trabalhos muito sérios que são desenvolvidos como essa casa desenvolve, vai a espiritualidade construindo, vai complexos para receber escolas, né? Às vezes, determinados momentos, isso é plastificado como um anfiteatro para que os espíritos possam assistir. Então tem uma série de relatos e às vezes a gente tem que tomar, a gente sabe, mas a gente precisa tomar consciência disso, porque às vezes a gente chega aqui e acha que só os que estão aqui presencialmente. Quantas vezes a gente veio fazer palestra nessa pandemia, que era a Lina, Marisa, eu, ou a Beth, né? E a espiritualidade. E Walter, e o Walter que fica ali esconde. Márcio, às vezes o Ronaldo, né? Na pandemia. Mas a gente vinha, e olha que trabalho maravilhoso que era desenvolvido por essa casa. Porque não era só a transmissão para nós. E a espiritualidade que vinha aqui para assistir, que também precisa tanto quanto nós. Não é? Maravilhoso. É meio difícil quando a gente fala só para a câmera, mas a gente vai acostumando. Então, a gente ter contato com essa estrutura e saber que a nossa presença física impacta nessa estrutura. Seja para contribuir com ela, ou seja para prejudicá-la. E aí a gente tem que ser isolado, como o André Luiz relata, né? Vai lá fazer o passe, o cara vai lá e isola o cara, porque ele não tá para fazer o passe. A espiritualidade tá fazendo sozinha, né? Embora nós aqui, espíritas, pratiquemos dentro da casa, principalmente o passe misto, né? Que é parte espiritual e parte material, né? Então, isso tudo vai impactar. Então, a estrutura física e a estrutura espiritual pode ser muito diferente. Pode ter uma estrutura simples, uma casa simples, mas que isso vai repercutir de acordo com o trabalho. Olha o que era, eu não o conheci pessoalmente, mas conheço de fotos e de relatos. O que era a casa espírita de Chico Xavier? Uma estrutura extremamente simples, sob o ponto de vista físico-material. Sob o ponto de vista físico-espiritual, imagina o que deveria ser isso. Era Exatamente. A cidade inteira, que praticamente São Leopoldo virou um lugar de peregrinação. E eu estou falando, obviamente, do Centro Espírita, porque... Né, São Leopoldo? Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo. Virou um lugar de peregrinação. Eu estou falando do Centro Espírita, mas é óbvio que isso também repercute em todas as demais religiões, porque o Cristo veio dizer que o amor é que é essa energia que alimenta tudo isso. Essa é a energia que vai ser alimentada, né? Então, os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Então, isso aqui, quando a gente vai... Isso aí é a Sueli Caldas Schubert, num livro chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então, ela fala o seguinte: quando você vai fundar uma casa, a espiritualidade já preparou isso aqui, já está alicerçando isso aqui. Até porque existem equipamentos espirituais que servem para acumular energias dos trabalhos que são realizados, serve para continuar o trabalho durante a noite, porque às vezes a gente vai embora para casa e a espiritualidade nos acompanha num tratamento. O André Luiz relata vários casos desse, né? E aí na verdade, Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão, ela diz o seguinte: a obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforços, perseverança e dedicação. E aí vocês podem conversar, ter o prazer de conversar com os fundadores da casa para mostrar quanto de esforço foi feito para que a gente chegasse. Porque a minha vida é cômoda, eu cheguei aqui e estava tudo pronto. Você já viu o vídeo, né? Sim, tudo pronto. A gente tem uma vida muito tranquila, mas agora, isso não foi feito, primeiro pela espiritualidade muito antes, mas mesmo no plano físico, isso não é feito ao acaso, não é feito do dia para a noite.
E não nasce pronto, não é? Ah, beleza, então Marisa é uma pessoa muito bacana, espiritualidade, veio Joana de Ângeles, só por causa da Marisa, Joana de Ângeles chegou aqui. Será? Ou é o trabalho, o esforço e a perseverança no bem é que atrai os espíritos simplesmente vêm? Não. Eles vêm se tiver um trabalho sério, eles vêm se tiver um desenvolvimento. Falando de Joana porque eu sei da história, né? Joana, que é esse espírito maravilhoso que acompanha essa casa e eu tenho até medo, porque ela é meio brava, feito o Emmanuel, né? Eu prefiro o Dr. Bezerra, mas tudo bem. Brincadeira, Joana. O centro espírita, a casa edificada sobre a rocha de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos, mas só se materializará se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Se os labores ali efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e escola. Então, mesmo que a espiritualidade, Joana de Ângeles, todo mundo esteja torcendo, e Jesus esteja torcendo que isso aqui dê certo, não é só por causa disso que vai dar certo. Depende da espiritualidade, mas depende de cada um de nós. Cada um de nós, e não é só lá atrás quando estava montando, é todo dia. Para se manter um vínculo com a espiritualidade, é necessário que se coloque todos os dias o tijolo. Então, e o tijolo do quê? Do amor. Então, quando a gente vem pensando, puxa vida, tem lá uma caixinha para os nossos moradores de rua, eu vou levar essa pasta de dente, eu vou levar essa escova de dente para aquele irmão que mora na rua e que vai poder ter um pouco de dignidade, tomar um banho, ter um sabonete, uma toalhinha. Isso é um gesto de amor, que a gente vem aqui e deposita ali na caixinha. Né? Esse é um exemplo, né, de um gesto de amor. Que essa energia, além da pasta de dente, é que vai ser utilizada como um tijolo na edificação da casa espírita. Então isso é muito importante, para que a gente possa ter a consciência da nossa responsabilidade. Porque o dia que faltar o amor, também faltará a Joana de Ângeles aqui. Porque eles vão se afastar. Então os alicerces da casa espírita, né? A diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando dessa forma as qualidades dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade que se destina. Então vejam, a gente comentou que o nosso pensamento ele forma a nossa psicosfera. Sim? O somatório da psicosfera das pessoas que coabitam conosco forma a psicosfera da nossa casa. O somatório da psicosfera das pessoas que coabitam no seu bairro forma a psicosfera do seu bairro. Putz, Ayrton, agora o negócio está começando a ficar meio complicado, né? Porque você não pode controlar a psicosfera do teu vizinho, sim ou não? E o somatório da psicosfera dos 300 milhões de americanos formam a psicosfera desse país. E os 7 bilhões e mais os desencarnados formam a psicosfera do planeta. E aí a gente começa a entender o porquê que não é um passe de mágica um mundo de regeneração. A transformação é individual e não coletiva. Ela vai ser coletiva por auxílio da espiritualidade superior. Mas é um passo que cada um vai ter que dar. Portanto, que aqueles que não se enquadrarem na psicosfera do planeta serão convidados a auxiliar o outro planeta. E aí vão escrever lá os exilados da Terra. Tem os exilados de Capela. Às vezes a gente vai escrever os reexilados. Que daí era... que veio de Capela e agora a gente veio da Terra também. Né? Mas é um trabalho.
trabalho de auxílio. Eu estou fazendo isso para auxiliar. Eu gosto tanto de provas de expiações. Eu acho tão bacana esse negócio de pegar assim, né? Esse negócio de sair e tal. Esse negócio de ter dentista é uma coisa muito moderna. McDonald's em qualquer esquina. Eu gosto mesmo de coisa da caverna. Aquele negócio meio brutal e tal. Pegar a comida na unha, né? Então, pode ser, né? E aí vai... Não tem telefone, celular, não incomoda e tal. Então a gente vai ser convidado. Por isso que é psicosfera. E a gente tem a psicosfera da casa espírita, que é o somatório dessas psicosferas. Só que tem que ser diferente. E quem é que vai cuidar para que seja diferente? A espiritualidade superior, claro que assiste, mas também cada um de nós. Os trabalhos desenvolvidos na casa é que vai fazer a influência nessa psicosfera. Este trabalho aqui é o que está fazendo a diferença com a energia de cada um de nós. Estou fazendo essa troca com a espiritualidade. Agora, tem que ter uma diferença significativa. Isso não significa, e às vezes as pessoas leem as coisas e às vezes interpretam daí, cada um com o seu jeito, com as nossas encarnações anteriores e tudo mais. Então, às vezes, você pode ler isso aqui e falar, não, olha, não pode falar alto no centro espírita. Eu gosto lá no Brasil de ter o silêncio é uma prece. Você tem que entrar numa conversa com ninguém. Porque aqui é um ambiente calmo, sereno. Eu praticamente não posso dar palestra, né? Eu já falo, ó, nunca vou ser convidado. E eu não estou desrespeitando, não é isso. O que a gente tem que entender, e eu acho que é importante o silêncio em determinados momentos, é importante tudo isso, mas o que é verdadeiramente uma prece é o que está escrito ali. É o amor que dirige o universo, não o silêncio. Né? Senão, Jesus seria mudo. Ele viria mudo para a Terra para mostrar que o silêncio é uma prece. Né? Não, ele veio para trazer o amor. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu ainda faço publicamente a observação que eu fiz entre nós, num treinamento sobre passe, em que essa casa tem uma questão tão interessante que ela consegue transformar um assunto tão sério como o passe numa coisa tão suave e alegre sem perder a propriedade da qualidade da informação. Isso é legal. Isso é uma característica dessa casa, né? Então vejam, isso é fantástico. Porque, na realidade, quem está estudando a Boa Nova sabe, a primeira lição de Jesus foi nas bodas de Caná. E aí Pedro repreende Jesus. Pô, mas festa? Né? Primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Você fala, pô, e aí ele era criticado, aquele beberrão, os opositores de Jesus chamavam ele, né? Que claro, né? O cara transformou água em vinho. Primeira coisa, né? E próprio Pedro vira para Jesus, o senhor não acha tal, que seria uma coisa meio estranha e tal, uma festa, uma coisa meio mundana. E aí Jesus, com a seu conhecimento espiritual muito mais avançado que o de todos nós, vira para ele e fala, Pedro, conhece a alegria de servir um amigo? Olha isso aqui. É isso! A alegria de servir a um amigo. Você não precisa fazer com silêncio, pode fazer eventualmente. Mas sobretudo, a gente tem que servir com amor. Não importa a maneira. Cada um tem o seu jeito, né? Às vezes você não vai conseguir transformar. Eu queria ser um palestrante assim, calmo, tipo Humberto, né? Humberto tem aquela voz de locutor de rádio AM, né? Então, não é? Não é uma coisa assim, né? Love songs, né? Então, não é? Não, mas ó, a rádio AM é aquele troço assim, né? Que é tal, né? Ondas curtas, né? Então, ou então o Márcio, né? O Márcio é tão calmo, né? Ele vai fazendo e tal. Eu não consigo, eu tenho que ser assim, é o meu jeito. Eu não vou conseguir transformar. Então, o que importa não é o jeito. Claro, desde que seja com respeito, desde que seja dentro da doutrina, desde que seja passando o conhecimento com conteúdo e fundamento, que é o grande ponto, mas a gente tem que passar sobretudo com amor.
Não há necessidade de que a obra seja luxuosa ou grandiosa. Ela poderá ser uma casinha simples, despojada, de acordo com a realidade local, e ter uma atmosfera espiritual resplandecente, resultante do trabalho que ali se realiza. Pois, no dizer de Leon Denis, no mais miserável turgúrio, há frestas para Deus e para o infinito. Uau! Né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com a questão física, e às vezes pode ser que se esqueça do ponto de vista espiritual. Que é isso que não pode perder o norte. Esse que tem que ser sempre o nosso norte. Qual é o objetivo? Claro que isso é muito mais, como eu falei, muito mais em relação ao Brasil, que é muito simples. Às vezes os centros são muito simples, né? Dentro de cidades de interior muito, muito pequenas, né? Mas a gente vê o trabalho com um amor que resolve. É para isso que ele está. Ser um lugar de concentração de seguidores de Jesus. E só é seguidor de Jesus aqueles que amam. Foi ele que falou isso, não fui eu. Por isso que eu comecei falando dele, né? Que é a grande energia. Oi? Exatamente. Ele que está no comando. Fatores físicos e espirituais na edificação da casa espírita. Então a gente tem que tomar cuidado que existe isso também. Tem a parte física, né, que a gente tem que cuidar. Tem uma parte burocrática, contabilidade, né, fundação. Eu, inclusive, trouxe um trecho, que eu não vou ler, não, porque vai ficar muito... Da fundação da casa, da fundação da Sociedade Espírita de Paris, mas quem quiser ler, está lá em Obras Póstumas, página 284 do meu livro, né? Mais da edição que tem aqui no centro. E aí Allan Kardec ele vai descrevendo como é que foi feito. Quais foram os cuidados físicos? Lembra? A França, na época, passava por uma ditadura de Napoleão III, e aí, na fundação, tinha que ter todo um registro, tinha que ter autorização governamental, não se podia reunir-se sem autorização da polícia, então tinha que se pedir autorização da polícia, era uma ditadura, né? Então tinha toda uma formalidade que Kardec coloca lá em Obras Póstumas, como ele diz, eu só vou ler essa parte, se bem não há, porque eu gosto do Kardec, que Obras Póstumas é um negócio assim, meio conversar com o Kardec, né? Ele diz assim, se bem não haja aqui nenhum caso de previsão, menciono para conservá-lo em lembrança o da fundação da sociedade, por motivo do papel que ela representou na marcha do espiritismo e das comunicações de seu lugar. E aí ele começa, não é uma coisa, não é conversar com o Kardec, você não pensa que, quando eu leio Obras Póstumas, eu acho que o Kardec está do meu lado lendo para mim. Na minha mente, né? Lembra que o pensamento, porque o negócio é meio conversar com ele, quase que eu faço um café e falo, você quer um café? Porque é uma delícia. O Obras Póstumas é isso. E aí ele vai contando como é que havia, como é que foi, como é que começou as reuniões lá na casa dele, começou a ficar o espaço apertado, aí resolveram colocar um lugar, e aí ele vai contando passo a passo físico. Agora, o alicerce espiritual, naturalmente, já estava formado. Agora, não foi fácil, porque uma coisa é estabelecer o alicerce físico, que também não é fácil muitas vezes, e para Kardec não foi, e para esse centro aqui também não foi. Eu não conheço um centro espírita que foi fácil, até porque para mostrar, né, não foi fácil. Mesmo os que receberam em doação, uma outra casa que eu frequentava recebeu um palacete, era um palacete do Barão do Cerro Azul. Barão do Cerro Azul, lá de Curitiba, ele foi morto na época da Dom Pedro, né? Ele foi considerado traidor da coroa, porque ele acolheu os farrapos quando a Revolução Farroupilha invade Curitiba, para que Curitiba não morresse. Ele, que era o chefe do comercial, ele foi lá conversar com os generais, com Bento Gonçalves e todos os generais farroupilhas, e falou assim, olha, Curitiba vai te acolher. Não tinha exército, porque o Vicente Machado era governador da província do estado do Paraná, pegou o exército que tinha e fugiu para Ponta Grossa. E aí o Barão do Cerro Azul falou assim, não tinha nada para defender Curitiba, já tinha acontecido o cerco da Lapa, eles vinham o exército para invadir, e aí ele foi lá e falou assim, olha, Curitiba vai lhe acolher, vai dar comida e vai dar água para os seus cavalos, vai fazer, só com uma condição, que nenhum curitibano seja maltratado.
Curitiba se declara neutra, você não tem como se defender, vai acolher vocês, mas ninguém pode ser maltratado. E o Barão do Cerro Azul, que a esposa era espírita, e ele deixa esse palacete, onde é o centro de Afonso Correia da Silva, que é o nome Barão do Cerro Azul. Então, essa é a edificação. Mas mesmo assim, não foi fácil. Não foi fácil, porque o trabalho é o tijolo do dia a dia. Uma coisa é ganhar a sede, a outra coisa é manter essa sede. Não fisicamente, é espiritualmente, porque a espiritualidade vai nos exigir. Então existem fatores físicos que nós temos que tomar cuidado e que acontecem todos os dias, mas e fatores espirituais que influenciam na edificação da casa espírita. E como é que se constrói então os campos fluídicos? Porque a casa espírita ela tem uma rede de proteção que é formada através dessa psicosfera que a gente vai contribuindo. E claro que a espiritualidade é muito mais do que a gente. E como é que se constrói isso? Tipo Harry Potter, assim, num passe de mágica? Não. O tijolo que nós vamos fazer a proteção, essa redoma que é para uma casa espírita, são as energias individuais, os sentimentos, as emoções, os relacionamentos, o compromisso, rigor no horário, Ayrton, principalmente. Planejamento prévio, assiduidade, simpatia, energias nas atividades, são tudo que é realizado aqui. Por isso que eu falei, aquela a caixinha de pasta de dente que você trouxe com amor, é aquele amor que vai ser utilizado para manter essa psicosfera. E claro que a espiritualidade muito mais, o acolhimento, o amor, a empatia, a harmonia, a fraternidade, o preparo para as reuniões, tudo isso. E essa é uma das coisas que eu não esqueço, a Neuzice mora no meu coração, todos vocês, mas a Neuzice em especial, porque a primeira vez que eu vim a essa casa, depois de chegar nos Estados Unidos e não achar um lugar, eu não achava, embora eu morasse na Hillsborough, mas eu não conseguia o tempo. Vocês sabem como é que é, você chega num lugar diferente, num país diferente, tudo é... E aí quando eu cheguei aqui, era um dia de quinta, e a Neuzice falou assim pra mim, seja bem-vindo. Eu falei, obrigado. Por incrível que pareça, eu sou tímido. As pessoas não acreditam, mas eu sou tímido. É que é um personagem que vai sendo moldado a partir do tempo. Mas, e ela, obrigado e tal, não sei o quê. Aí ela saiu ali e falou, quando tinha bolo, tinha comida, umas coisas assim. Ela, não sei o quê, papapá. E ela me deu um abraço, que é uma coisa que a gente não recebe aqui nos Estados Unidos, né? Agora com a pandemia não mesmo, mas era uma coisa... Então eu não esqueço disso, esse acolhimento que essa casa tem, que é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sempre, né? E aí logo teve o final, eu acho que era no final de ano, e quando eu cheguei aqui tinha aquela festa de final de ano, o pessoal tocando coisa. E isso é uma coisa doida, porque isso aqui é o amor materializado em festa. Porque a festa é um motivo, a gente pode comer em casa também, né? Mas nunca vai ser essa mesma coisa. Então essa relação, eu tô cobrando as festas, né? Chega na palestra para cobrar a festa. Assim, a qualidade do trabalho ainda dependerá do grau de pureza desses fluidos, que dependem diretamente das condições morais e da seriedade dos seus emitentes. Então, se a gente vai ter uma proteção boa, claro que a espiritualidade sempre vai nos reforçar com isso, mas ela só será boa a partir daquilo que a gente fizer. O que a gente está doando? Claro que muitos de nós, e eu inclusive, a gente vem para receber também. Existem momentos na nossa vida que a gente passa e eu venho para receber. Olha, eu tenho pouco para doar, mas eu preciso tanto, né? Como é que está meu saldo aí no banco? Tem uma linha de crédito aí para mim, né? Então, e a gente vem para receber mais do que para doar. É fase que a gente passa, né? Divaldo escreve lá, antes mesmo que se definisse os planos, ele está contando da edificação, isso é um relato da edificação do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim, em Tramas do Destino, antes mesmo que se definisse os planos da edificação material da casa, foram tomadas medidas no que se dizia a respeito aos continentes magnéticos no local e outras providências especiais.
Ergueu-se posteriormente o núcleo, em cuja construção se observavam os cuidados de zelar a aeração. É um equipamento, depois, que vai airando essas energias, às vezes muito densas e materializadas, e que ela vai ser utilizada. Por isso que o passe é misto. Essas energias ficam acumuladas, muitas vezes a gente não tem essa energia para doar, e elas são utilizadas nesses grandes acumuladores, sei lá, geradores, silos, né? Que isso tudo vai sendo montado. Porque, lembra, isso aqui é um hospital. Tem tratamento que vai precisar de fluido material, porque o espírito está tão materializado, e esse fluido material é o nosso. Porque o espírito não tem fluido material. Como é que ele vai ter fluido material se ele não é encarnado? Então, então ele precisa da gente. E a gente tem essa responsabilidade. Então, confronto sem excesso, preservando-se a simplicidade e a total ausência de objetos, enfeites, que não os mínimos indispensáveis, móveis e utensílios para o seu funcionamento. Aí algumas pessoas leem isso e falam assim, não, o centro espírita não pode ter nada, só tem que ter uma mesa branca e um copo d'água e não pode ter figura de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está descrevendo como foi esse centro, né? Então, é só um detalhe, porque às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, porque tudo vira regra, sem ter um mínimo de fundamento. Porque o espiritismo, sobretudo, é ciência. Aí se você olha um negócio desse e fala assim, não, ninguém pode entrar na sala de passe. No centro, teve um centro que eu frequentava lá no início, e lá se tinha, era uma orientação da Federação Espírita do Estado do Paraná, que depois foi revogada e tal, não sei o quê. Não se podia entrar na sala de passe. A sala de passe era só pro passe. A de tratamento, então, era uma coisa assim que você não pode fazer. Imagina! Se a gente não tem sala para fazer tanto estudo assim. A gente tem que ser o palacete mesmo. Tem que ser o palacete do Barão do Cerro Azul. Né? Porque aí não dá. Veja, e é uma interpretação equivocada pelo fato de ter... Vocês acham que a espiritualidade... Primeiro, como é que a gente vai influenciar num equipamento da espiritualidade sendo tão matéria assim? A não ser que a gente fique lá. Destrua esse equipamento. E você acha que a espiritualidade já não previu. Então, assim, a gente não pode cair. Todavia, nos respectivos departamentos reservados à Câmara de Passes, recinto mediúnico e sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas as aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério apropriados no plano espiritual. Aí que as pessoas leem isso aqui e falam, não pode entrar porque tem equipamentos muito sensíveis. Aonde está dizendo que não pode entrar? Ele está dizendo o equipamento que foi colocado na sala de passe. E se o passe é feito no salão, esses equipamentos vão estar aqui. Ou o médico não vai operar e ele vai... Não vou operar aqui porque não é o lugar. A pessoa, por favor, está passando mal aqui no avião. Você pode, por favor, esperar o avião descer e a gente ir para um centro cirúrgico? Eu só vou te salvar depois. Nem um médico faz isso. Ele vai lá e faz coloca a caneta Bic para você poder respirar dentro do avião lá. E a espiritualidade vai fazer de improviso. Faz sentido, né? Por outro lado, foram requisitados espíritos especializados em impregnação magnética do ambiente, visando a criação de uma psicosfera salutar e, posteriormente, alguns obreiros foram designados para cuidarem permanentemente da sua preservação e renovação. Isso no plano espiritual. Está contando como é que é do outro lado, que a gente está vendo esse aqui, né? Simultaneamente, foram instalados recursos vibratórios de defesa em derredor da casa, a fim de resguardá-la aos seus frequentadores das nocivas investidas das hordas de salteadores e vagabundos desencarnados, como também para se fazer a triagem dos que do lado de cá poderiam penetrar-lhe o recinto. Então é feita uma barreira de proteção magnética. Isso fica muito claro nas obras de André Luiz, né, que as pessoas vão lá à casa espírita, faz isso aqui lá, e os obsessores ficam lá do lado esperando. Não, mas ele vai sair, fica tranquilo. Toda semana ele faz isso, quando ele sair eu volto para casa com ele. Não é assim? E a gente tem esse cuidado. Às vezes a gente está aqui pensando nele. Que ele não pode entrar. Eu estou sentindo uma falta do meu obsessor. Um vazio aqui dentro do centro espírita. Assim, então saia. Porque ele está lá te esperando. Né? Fique tranquilo. Então veja, não é todo mundo que entra não.
E mesmo os que precisam entrar, às vezes ficam lá fora, só que conta. Há alguns que são instalados como se fossem alto-falantes lá fora, para que eles ouçam. Às vezes eles estão ouvindo e dando risada, né? Esse cara não sabe nada do que ele está falando e tal, não sei o quê, né? Estão lá só dando... Mas às vezes eles estão tocados. E naquele momento eles são trazidos, mas não deixa entrar, porque a psicosfera do centro espírita tem que ser algo diferenciado. Então, as construções espirituais a partir da planta física. Então, a partir do que nós temos na planta física e com o trabalho realizado, é que se vai começar a edificar, embora já tenha toda uma preparação. Por isso que tem centro que tem mais característica de hospital, tem centro que tem mais característica de escola. Aqui não, aqui é um canivete suíço, né? Aqui faz de tudo. Mas tem... Por isso que é assim, é um iceberg. O plano físico é um pedacinho. O que está no plano espiritual, o que nos relata a espiritualidade, é muito maior do que isso. É muito maior. E quais são as repercussões fluídicas nesses dois campos? Né? Como que a gente influencia? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas só para a gente ter uma fundamentação de Dr. Bezerra, que eu falei dele, né? Não citei a Joana depois. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados de seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos mais variados com dedicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras, e até mesmo nas oratórias inspiradas pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Em resumo, tudo que a gente faz aqui é utilizado de alguma maneira pela espiritualidade, de bom, né? Tudo que a gente faz de bom, né? Porque o que de ruim eles vão limpando e nos deixando melhor. Mas aquilo que a gente traz de bom para cá é utilizado para todas as atividades da casa, porque aqui continua. Porque só existe dia e noite porque a gente convencionou, porque a gente fala assim, quantos dias, essas coisas de dia, eu sou meio pisco com essas coisas de dia, porque o calendário solar, o calendário lunar, eu fico estudando essas coisas e me dá uma síncope que não bate um com o outro, né? Que a gente fica tudo tão atrelado com essas coisas de dia e noite, mas a espiritualidade trabalha o tempo todo. Por que não tem dia, não tem noite? Provavelmente tem, dia e noite, mas está aqui na Terra. Lembra que esses espíritos não são só da Terra. E qual que é o dia em Júpiter? A gente fica um dia, por isso que o pessoal pega a Bíblia e fica lá, porque o Deus em um dia, mas qual o dia? O dia seu ou o de Deus? Porque o dia de Deus eu acho que é diferente, né? Ele não mora aqui na Terra. Só tem 24 horas porque é uma rotação da Terra no seu próprio eixo. E nem tem 24 horas, tem uns minutos a mais. Bom, mas enfim. O fato é que, aí tá... A gente já tem a chave lá na Bíblia, só para responder, são 1000 anos, né? Porque um dia para Deus são 1000 anos, tá lá. Enfim. Mas o fato é que tudo isso vai repercutir nos trabalhos e tudo isso vai ser necessário para os trabalhos. E aí nós chegamos à conclusão. Qual é a conclusão? E eu serei breve na conclusão e vou respeitar o tempo, que estava dizendo certinho o tempo, né? A conclusão é que nós somos corresponsáveis com a espiritualidade nos trabalhos aqui feitos. E para que se mantenha uma casa espírita do quilate do KSSF ou de qualquer outro que esteja no mesmo quilate que o KSSF, é necessário que nós nos preocupemos com a parte física, ajudar na contabilidade, ajudar nas mesas, ajudar em toda essa parte física, porque isso repercute, mas também ajudar a espiritualidade sob o ponto de vista do que nós estamos trazendo para cá. E só tem um jeito de ajudar. Só tem uma energia que é necessária, que é o amor. Que na verdade foi o que Jesus falou. Reconhecereis os meus seguidores por muitos vos amarem. Então a conclusão é que só há um caminho para se manter uma casa espírita ou qualquer
entidade cristã, e nem precisa ser cristã, só de linha de pensamento cristã, que é o amor, que é a força que dirige o universo. Muito obrigado.